Fala meu aluno, fala minha aluna, professor Tiago Aquino, seu professor de Direito Penal, dando continuidade aqui do nosso estudo aí, trabalhando no Código Penal, né, na sua parte especial. Vamos entrar agora no título dos crimes contra a incolumidade pública, né? A incolumidade pública é a proteção coletiva, né? Incolume é o indivíduo que consegue sair ileso, sair livre de uma ação. Então é um crime que evita, né, quando você pratica um crime contra a incolumidade pública, ou seja, está contra essa proteção social, esse indivíduo é o perigo que ele pode correr, né? Então, crimes contra a incolumidade pública é encontrado em alguns editais de concursos policiais, então é importante esse conhecimento também para que a gente não perca esse tipo de questão, tá? Esse é o arroba do professor, qualquer dúvida, manda lá, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar. Então, como eu disse, é o título 8, né, do Código Penal Especial, que vai tratar dos crimes contra a incolumidade pública, contra a proteção coletiva. E no primeiro capítulo nós vamos falar dos crimes de perigo comum. Essa expressão é muito encontrada nos estudos do direito penal, né? Crime de perigo comum, por exemplo, inicia esse capítulo já trazendo crime de incêndio, tá? Crime de incêndio, onde é encontrado ali uma pena de reclusão de 3 a 6 anos, mais multa, mais multa. Vamos, antes de esmiuçar aqui esse crime, vamos dar uma lida aqui no capítulo, no artigo 250 do Código Penal, que vai dizer, ó, causar incêndio expondo a perigo à vida, à integridade física ou a patrimônio de outrem. Reclusão de 3 a 6 anos e multa, tá? A gente vai encontrar aqui as hipóteses de causa de aumento de pena, tá? Aumentam-se as penas de 1/3 se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária, em proveito próprio ou alheio, tá? E aí também terá a hipótese do inciso 2 que, se for em casa habitada ou destinada à habitação, edifício público ou destinado a uso público ou a obra de assistência social ou de cultura, em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo, em estação ferroviária ou aeródromo, em estaleiro, fábrica, oficina, em depósito de explosivo, combustível inflamável, em poço petrolífero, galeria de mineração, em lavoura, pastagem, mata ou floresta, a pena aumenta-se de 1/3, tá? Aumenta a pena em 1/3, tranquilo? Beleza? Então vamos lá, ó. Falei para você aqui o que diz o nosso Código Penal, né? E aí vamos tentar aqui esmiuçar isso aqui e trazer detalhes, que é simplesmente causar incêndio, né? Causar um incêndio, nesse caso, a gente está o quê? Expondo o indivíduo a perigo, tá? Expondo a perigo. Perigo o quê, pessoal? Ao bem jurídico alheio, à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem. O que é que acontece? Aqui eu falei para você as hipóteses de aumento de pena, tá? As hipóteses de aumento de pena, né, que você acabou de ver comigo. Aqui, esse crime, a gente está falando da modalidade dolosa, tá? Dolosa. Professor, e aí, se o incêndio for culposo, tem crime? Tem previsão legal, ó, artigo 250, parágrafo 2º. Porque se você, ainda que sem o dolo de praticar aquele incêndio, deu causa a esse resultado por uma ausência, né, de um dever objetivo de cuidado, seja por imprudência, negligência ou imperícia, você responderá, tá? Agora, o detalhe importante que a gente tem que entender aqui, nestes crimes que a gente vai trabalhar, e aí já começa a falar, destacando isso aqui no crime contra o incêndio, que é esse detalhe aqui, ó, expondo perigo à vida, expondo a perigo à vida, à integridade física ou a patrimônio. O próprio texto de lei diz que é causar incêndio expondo perigo à vida, tá? Então imagine aquela situação do indivíduo lá do sítio, lá no meio do mato, que, por exemplo, quer queimar ali alguns objetos que ele não usa mais na casa dele. Ele vai lá para um local que não é inabitado, ali no meio do terreno dele, lá no meio do sítio, e vai e causa fogo, né? Em tese, ele estaria cometendo esse crime de incêndio, ele está colocando fogo, atirando fogo a esses objetos, tá? Mas e aí, ele está expondo ao perigo a vida das pessoas, à integridade física, ou até mesmo o patrimônio de outrem? Não, tá? Então, esse caso aqui, professor, é o crime de incêndio ou não é? É não, cara, não, ó. Expondo a perigo, tem que ter. É o chamado, até trago aqui você para cá, são os chamados crimes, né, classificados como crime de perigo o quê, pessoal? Concreto, tá? Concreto.
A lei exige a ocorrência de uma situação de perigo. Existe aqui, ó, expondo a perigo. Não está aqui escrito no artigo 250, eu não li para você, que é causar incêndio expondo a perigo? A lei que está dizendo. Então, quando eu causo incêndio e eu tive todo o cuidado de colocar no lugar o ermo e tal, ou seja, eu não coloquei ninguém, eu não expus ninguém, ou seja, a vida, ou seja, a integridade física, nem mesmo o patrimônio, eu não expus esses bens jurídicos a perigo. Então não há crime, tá? Não há. Aqui é o chamado crime de perigo concreto, tá? Fica ligado. O crime de perigo abstrato é aquele que não necessita, se eu estou dizendo que esse exige a ocorrência de uma situação de perigo, o de abstrato ele é presumido, não exige uma ocorrência. Esse perigo ele é imaginado pelo legislador. Aí você imagina, por exemplo, o crime de porte ilegal de armas. O indivíduo está portando aquela sua arma de maneira irregular, ele comete o crime. Esse perigo é abstrato. Não existe que ele vá e utilize essa arma. O crime do tráfico de drogas, quando ele está ali transportando droga, por exemplo, são crimes de perigo abstrato. Não necessita a ocorrência de uma ocorrência, não existe a presença de uma ocorrência de realmente um perigo. Tá? O perigo ele é presumido, é o chamado crime de perigo abstrato. Mas aqui a gente vai trabalhar, tanto agora no incêndio, na explosão e nos demais crimes desse capítulo, que é desse título, né, que são os crimes contra a incolumidade pública, que nós vamos trabalhar de crimes de perigo concreto. Você vai ver que sempre quando a gente for ler a norma, o tipo penal, vai dizer causar incêndio expondo a perigo, causar explosão expondo a perigo, tá? Então são crimes de perigo concreto, tá? Então fica ligado para você, a partir daí, entender. Porque quando eu digo que exige uma ocorrência, eu estou dizendo que se esse incêndio que foi causado não está expondo ninguém a perigo ou a risco, não há crime. A conduta é atípica, tá? A conduta é atípica. Beleza? Tranquilidade? Então, falei para você, né, das hipóteses, dos casos de aumento, culposo, beleza? Diferenciei para você aí o que é um crime de perigo abstrato do crime de perigo concreto. E aí, vamos avançar aqui para o próximo artigo, que vai trazer aqui o artigo 251, que traz a hipótese do crime de explosão, tá? Explosão é o quê? É expor a perigo à vida, à integridade física, ao patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho ou dinamite ou de substância de efeito análogos. Reclusão de 3 a 6 anos, tá? Parágrafo 1º diz: se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo, mas tem efeitos análogos, ela terá uma pena um pouco menor, que é a reclusão de 1 a 4 anos, né? Observe que aqui ele trouxe um outro intervalo de tempo, um outro intervalo de pena, ou seja, aqui não vou dizer que é uma qualificadora. Como é que eu vou dizer que é uma qualificadora se está diminuindo? Se aqui, quando é utilizado dinamite, ou outra substância de efeito análogo, a pena é de reclusão de 3 a 6, e quando eu digo que não é dinamite ou explosivo de efeito análogo, a reclusão é de 1 a 4, ela é mais benéfica. Então aqui também chamamos de privilégio, tá? Privilégio é quando tem uma causa de diminuição de pena ou quando há um qualificador que, na verdade, não é um qualificador. Como é que é qualificador? Se está diminuindo. É uma condição que privilegia o agente. Então é uma privilegiadora porque trouxe um novo intervalo, só que menor, né? Beleza? Tranquilo? Vamos aqui para o quadro, para a gente trabalhar aqui esse artigo 251. Diz para você, né, que prevê aqui uma reclusão de 3 a 6 anos mais multa, que é mediante uma explosão, o indivíduo ele arremessa ou coloca dinamite, né, ou outro explosivo com efeitos análogos, expondo, olha aqui de novo, ó, expondo perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem, né, que é também um crime de perigo concreto, previsto aqui no 251, causar explosão, né? Aí falei aqui, a gente acabou de trabalhar o artigo 251, parágrafo 1º do Código Penal, que vai trazer uma explosão privilegiada, né? Quando não for utilizado essas substâncias, né, de dinamite, de explosão, né? Não for utilizado, vai ter uma pena menor. Causas de aumento de pena são as mesmas lá do incêndio. Lembra do incêndio, quando eu falei lá, uma casa habitada, né? Um local que tenha ali explosivos, que tenha todas aquelas hipóteses de aumento de pena do incêndio,
vão valer também aqui para a explosão. E também aqui existe a explosão culposa, né? A explosão culposa é quando o indivíduo ele não tinha um dolo de causar aquela explosão, mas por imprudência, negligência ou imperícia ele causou, também admite-se a culposa, tá? Lembrar também que aqui tem que estar presente aqui, né? A exposição tem que estar presente, porque aqui também é um crime de perigo concreto. Então, se você causa uma explosão ali, de determinado material, mas você não está expondo a vida, a integridade física ou ao patrimônio de outro a perigo, não há crime, beleza? Não há crime, tranquilo? Beleza? Outros crimes importantes aqui para a gente trabalhar, que estão aqui também dentro, alguns crimes importantes, que é o artigo 252, expor a perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outro, usando gás tóxico ou asfixiante, tá? Também é um crime que, da mesma forma, traz aqui uma conduta, né, de perigo concreto, expor a perigo à vida, né? Aqui no caso agora eu estou usando um gás tóxico, asfixiante, tá? Mesmo os bens jurídicos, vida, integridade física e o patrimônio. Diferença aqui no primeiro é um incêndio através de fogo, o segundo é explosão, aqui é usando gás tóxicos, né? Ou asfixiante, tranquilo? Aí aqui eu te digo que é a diferença. O gás tóxico é o fluido compreensível que envenena. O gás asfixiante é o produto que provoca sufocação do organismo, tá? Essa diferenciaçãozinha doutrinária, mas que eu acrescentei essa informação, mas que você precisa saber, nesses crimes, quando caem em concurso público, é texto de lei, tá? Texto de lei, nas questões objetivas, não tenho que muito se preocupar, tá? Artigo 252 também vai ter uma previsão culposa, que nós não encontraremos esse crime qualificado, nenhuma causa genérica de aumento de pena, uma causa especial de aumento de pena, que lá na frente eu vou falar que existem algumas situações aqui. Vamos lá, vamos avançar. O 253, traz o crime de fabrico, fornecimento, aquisição, posse ou transporte de explosivos ou gás tóxico ou asfixiante. Isso aqui é importante a gente entender para poder não confundir as condutas, ó. Fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar sem licença da autoridade substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante ou material destinado à sua fabricação, tá? O que acontece aqui nesse crime? É um crime que prevê uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, 5 núcleos. O fabrico diz produzir, fazer ou construir coisas. O fornecer diz entregar, dar ou prover. O adquirir, receber, obter ou comprar. Possuir, ter a posse ou usufruir de algo. E o transportar, levar de um lugar para o outro. Então, o que acontece? Observa aqui esse transportar aqui, principalmente aqui, né? Para a gente não confundir, ó. O que acontece? Esse crime aqui, ele é diferente, ó. Ele é um crime de perigo abstrato. Por quê? Porque aqui, observe, não está botando aqui em nenhum momento expor a perigo, não tá, porque se tivesse expondo a perigo, por exemplo, com o uso de uma substância explosiva, não estaria aqui, estava no crime de explosão. Se tivesse expondo a perigo utilizando um gás tóxico, não estaria aqui, estaria lá no crime, tá? Então fica ligado, ó. Então o indivíduo aqui é como se esse crime ele fosse um crime acessório, né? Que é um crime preparatório para aquelas outras condutas. É inclusive importante a gente destacar a questão da consumação e tentativa. Ocorrerá a consumação quando o agente, né, cometer qualquer uma das condutas, tá? Aí, ó, neste caso podemos afirmar que se trata de crime formal. Não é necessário o resultado naturalístico para a sua consumação, porque é um perigo abstrato. Expor a perigo já configura o crime. A tentativa é admitida, porém, como menciona o autor Rogério Sanches, é de difícil configuração, já que a preparação do material destinado à fabricação do gás ou do explosivo já consumará o crime, tá? O que é que acontece? O que é que eu preciso que você, antes da gente passar questões, você entenda? Imagina a situação, por exemplo, do indivíduo que está transportando, né, aqui uma substância ou um engenho explosivo, tá? E ele pretende realmente causar uma explosão. No momento em que ele está transportando, ele está cometendo esse crime aqui do 253, é um crime de perigo abstrato. Ele chegou lá e colocou a dinamite, aí ele sai daqui e já entra no crime de explosão. Já entra, porque eu falei para você, onde é que está aqui a explosão? Eu falei para você
que o crime é consumado com a explosão ou com a simples colocação da dinamite. Então, quando coloca-se a dinamite, e esse crime, por sua vez, ele estaria aqui no 251. Agora, se o cara é pego no transporte, ele está indo, obviamente, com o intuito de causar uma explosão lá. Mas ele não entrou aqui ainda, ele fica aqui no 253, tá? Fica ligado essa diferença. Aqui para encerrar, vou trazer as considerações que valem para todos esses crimes que a gente trabalhou. Esses aqui do quadro, mais o que a gente trabalhou na mesa com relação ao uso de gás tóxico, né? Ou gás asfixiante, e esse também do fabrico ou fornecimento de aquisição de materiais, tá? Que são todos crimes dolosos, tá? Dolosos, mas que admitem a culposa, você viu que admitem a título de culpa. São crimes subsidiários, ou seja, é o chamado soldado de reserva. Soldado de reserva, por quê? Eles estarão presentes quando não houver outra conduta mais grave, tá? Como eu falei, são crimes de perigo concreto e na modalidade culposa eles serão julgados lá na Justiça Estadual, né, na Justiça Especial Criminal, que é o GCRIM, né, regulada lá pela Lei 9.099/95, que tem todos aqueles benefícios lá que realmente beneficiam o agente criminoso. Tranquilo? Beleza? Vamos aqui umas questões para a gente finalizar esse nosso bloco. A primeira questão vai dizer o seguinte, ó. É para inspetor, tá? Uma questão para Polícia Civil aí do RJ, né? Diz o seguinte, ó. Pode-se afirmar que o crime de incêndio do artigo 250. O artigo 250 é causar incêndio expondo perigo à vida, integridade física ou ao patrimônio de outro. É considerado o quê? Um crime de perigo abstrato, de concreto, de perigo presumido. Presumido é o mesmo que abstrato, né? Então já eliminamos, mesmo se eu não soubesse a diferenciação que eu já sei porque eu acabei de passar. De baixo risco, de alto risco, não existe essa classificação. Tá gabarito aqui, tranquilo, só para você saber que cai em prova essa classificação. É questão 1, gabarito, item B, beleza? Questão 2 diz, constitui causa de aumento de pena do crime de incêndio previsto no Código Penal Brasileiro a ação de colocar fogo em bolsa que transporta veículos na travessia de um rio que liga 2 municípios do mesmo estado. Perfeito, a gente viu lá todas aquelas hipóteses, né, que qualificam, não, que majoram o crime de incêndio, que são as mesmas que majoram o crime de explosão, são as mesmas causas de aumento de pena, tá? A questão 3 diz o seguinte, ó, o crime de explosão é considerado um crime de dano, pois os objetos jurídicos tutelados são os bens materiais. E aí? O que você acha aqui dessa questão? Ó, os bens aqui jurídicos tutelados no crime de explosão, como o de incêndio, como aquele do uso do gás tóxico asfixiante, são 3, eu falei, ó. É a vida, tá? É a integridade física, tá? E o patrimônio também, tá? Ou seja, não são somente os bens materiais, tá? A gente está falando aqui de vida e integridade física também são tutelados nesses crimes, tá? Portanto, questão 3 está errada, pois nós temos também a vida e a integridade física, tranquilo? Questão 4 vai dizer, ó, João resolveu implodir sua casa para construir um salão de festa. Assim, sem solicitar ou obter qualquer autorização dos órgãos públicos competentes e sem conhecimento técnico para tal, adquiriu dinamite e, mediante explosão, expôs perigo à vida, à integridade física e patrimônio de seus vizinhos. Sob a ótica do delito penal, afirma-se que não cometeu qualquer crime por falta de tipicidade penal. Não, está tipificado sim, artigo 250. Não cometeu crime, pois o ilícito praticado merece reprimenda apenas na esfera civil, pela falta de dolo. Não, deixou bem claro aqui que ele resolveu implodir, né, para poder fazer um salão de festa. Foi doloso o crime. E outra coisa, a gente viu que existe também a previsão a título de culpa, tá? Cometeu um mero crime de dano, de que é danificar ali um bem? Não, ele cometeu um crime mais específico, né? Crime mais específico que foi o crime de explosão, tá? Que foi o crime de explosão, gabarito item D, Obviamente que ele aqui, é como eu estou dizendo, esse crime, pessoal, é um crime subsidiário, é um soldado de reserva. Observe que ele expôs a perigo, mas se ele realmente causa uma lesão corporal na vizinha, causa uma morte na vizinha,
tá? Em qualquer outra consequência jurídica que houver mais gravosa, ele vai responder por esses crimes. Ele vai responder pela explosão ao soldado de reserva, quando não tiver configurado outros crimes mais graves, tá? E aí ele vai responder pela explosão. Ele, mesmo sem conhecimento, ele colocou a dinamite lá e o bicho tem tanta sorte que colocou a carga, a quantidade certa, mesmo sem saber, que foi o suficiente para explodir somente a sua casa. De uma forma ou de outra, ele expôs as pessoas a perigo. Está cometido aqui o crime de explosão. Mas se ele, por ser não conhecer, ele coloca uma carga maior do que é necessária. E aquela explosão, que o intuito dele era somente, realmente, né, construir ali o seu salão de festa. E aí ele consegue e gera resultados mais gravosos, ele responderá por esses outros crimes, tá? Beleza? Tranquilo? Questãozinha, muito boa. Questão 5 vai dizer, ó. No intuito de provocar a explosão de grandes proporções, João adquiriu substância explosiva sem licença da autoridade competente. O material acabou sendo apreendido antes que fosse montado o dispositivo explosivo. Na situação, a conduta de João é atípica? É atípica? Não, cara, não. É crime, tá? É crime. A questão é, ele não vai, como ele não chegou a colocar o dinamite, ele não vai entrar na explosão propriamente dita, né? Mas a gente não tem aquele crime lá do 253, que vai trazer aquelas condutas de transportar, adquirir tal substância explosiva, dinamite, né? Então, ele não vai ser uma conduta atípica, é criminosa, tá? Criminosa, tá? Então, questão 5, gabarito errado, beleza? Então, a gente trabalhou aqui os primeiros crimes contra a incolumidade pública. Espero ter te ajudado. Tamo junto, até a próxima. Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve visitar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que tem tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todo o passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo. Você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor público. Tamo junto, te vejo lá Fala dentro. meu aluno, fala minha aluna, professor Tiago Aquino, com mais uma aula de Direito Penal. Estamos agora aqui ainda na parte especial, trabalhando os crimes contra a incolumidade pública, né? Os crimes contra a incolumidade pública, a gente já trabalhou alguns crimes e hoje vamos trabalhar a questão do inundação, o desabamento, o desmoronamento, tá? E outras figuras criminosas que nós vamos trabalhar nesse bloco. Esse é o arroba do professor, qualquer dúvida, você manda mensagem que a gente tem o maior prazer em ajudá-lo, tá? O que acontece? A inundação, prevista no artigo 254 do Código Penal, né? Prevê aqui uma reclusão de 3 a 6 anos mais multa, tá? E aí a figura criminosa é, de fato, causar uma inundação, né? Causar uma inundação.
expondo perigo a bem jurídico alheio, tá? Expondo perigo a bem jurídico alheio. Ou seja, é um crime chamado de perigo concreto, né? Não há apenas a necessidade de haver a inundação, tem que expor perigo. Ou seja, lembra, eu falei, o crime de perigo concreto, a própria legislação ela já traz que você precisa expor um bem jurídico alheio, a vida, a integridade física ou o patrimônio, tá? Lembra, o crime de perigo abstrato, a lei ela já presume o perigo ali naquela conduta. Então ele não precisa ter um resultado naturalista no sentido de ter uma ocorrência que gere de fato um perigo à vida, tá? O fato aqui só de expor, né? Aqui no caso concreto, ele tem que estar realmente configurado. No perigo abstrato, não. Ele é presumido. Lembra do porte legal? O indivíduo está com arma, ninguém pode estar nem vendo, ele pode estar completamente dissimulado, mas a legislação entende que aquilo é um perigo abstrato e é presumida esse perigo, portanto, ali já está configurado o crime. Aqui, por exemplo, a gente trabalhou lá no incêndio, lá também na explosão, é preciso expor o perigo do bem jurídico alheio, tá? É o chamado crime de perigo concreto, tá? Lembrar que também aqui é um crime subsidiário ou soldado de reserva, ele vai ser configurado quando não tiver configurado nenhum crime mais grave, tá? Beleza? Aqui também a gente admite-se aqui a modalidade culposa, né, com previsão legal, no próprio artigo 254 você vai encontrar essa previsão, e na inundação culposa será uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos, tá? Lembra, aqui trata-se de um crime material. É necessário haver um resultado naturalístico, tá? É necessário haver, de fato, a inundação, tranquilo? Vamos aqui rapidinho ler o artigo da maneira como está escrito aí no seu Código Penal, para a gente trabalhar aqui ele, ó. Veja, causar inundação, né? Causar inundação, né? Olha aqui, questão do perigo concreto, ó, expõe perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio. No próprio preceito secundário, que é onde traz aqui a pena, ele disse será a reclusão de 3 a 6 mais multa no caso de dolo, ou detenção de 6 meses a 2 anos no caso de culpa, tá? Então, nele aqui já traz a modalidade culposa no próprio preceito secundário, tranquilo? Beleza? Agora, fique ligado, que eu falei para você que esse crime, ele é material. Ele exige um resultado naturalístico. Isso quer dizer o quê? Que admite-se a tentativa, tá? Então aqui, guarda também essa informação, que ela é importante. Admite-se a tentativa, tá? Tranquilo? Por quê? Porque a gente vai trabalhar agora o crime do artigo 255, que é o perigo de inundação. Olha só, o 254 trata-se da inundação, o 255 trata do perigo de inundação. E aí eu falei para você que aqui é um crime de perigo concreto, é um crime que exige resultado naturalístico, é um crime material, é um crime que admite tentativa. E todas essas informações serão fundamentais para que a gente possa entender a diferença de quando eu estiver diante de uma conduta, eu disser se aquilo é um crime do 254, da inundação, ou seria a inundação de maneira tentada, ou seria um perigo de inundação. Então, essas informações doutrinárias aqui é fundamental para a gente entender e poder diferenciar cada conduta, tá? Vamos aqui, já a gente entra nesse assunto de novo. Vamos aqui descrever essa conduta criminosa. Os verbos são destruir, inutilizar ou remover, prédio próprio ou alheio, né? Que esteja ali funcionando como um obstáculo natural ou uma obra destinada a evitar inundação, tá? Expondo ao perigo, tá? Aqui nós estamos diante de um crime formal, beleza? Pena, reclusão de 1 a 3 anos, mais multa, previsão legal lá no artigo 255. Vamos ler o que aqui diz aqui o artigo 55. Ó. Traz os 3 verbos mesmo, ó. Remover, destruir ou inutilizar em prédio próprio ou alheio, expondo a perigo à vida, a integridade física, o patrimônio de outrem, obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação, tá? O que é que acontece aqui, meus amigos? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Neste crime aqui, observe, vamos lá exemplificar, porque a grande vantagem do direito penal, quando a gente lê o artigo, lê por ler, ou simplesmente eu trago aspectos doutrinários dizendo o sujeito ativo é qualquer pessoa, o sujeito passivo é qualquer pessoa. Aqui eu nem entrei em detalhe, porque em ambos os casos, sujeito ativo, ou seja, a pessoa que pratica é qualquer pessoa, o sujeito passivo é também comum, tá?
e eu digo que o crime é material, ou esse crime aqui já, no caso, eu te disse que ele é formal, admite tentativa, não sei o quê, tudo isso, por si só, às vezes não facilita o entendimento para o aluno, mas quando a gente traz o exemplo, aí fica tudo mais fácil, tá? Vamos lá, vamos imaginar que o indivíduo ele vai e destrói diques, né, ou barragens, ou seja, são obstáculos ali, são obras destinadas a evitar a inundação, tá? Então vamos imaginar a primeira situação. Imagine que o indivíduo ele destrói este dique ou essa barragem com o intuito realmente, com dolo de causar inundação, tá? De causar inundação. E aí acontece de fato, teve o resultado naturalista, teve a inundação. O que é que acontece? Acontece do crime do artigo 254, tá? 254. Nesse mesmo exemplo, o indivíduo ele destrói o dique, tá? Agora, ele, antes mesmo de causar a inundação, não teve o resultado naturalista. Ele destruiu, mas por algum motivo não houve a inundação. Ou seja, uma circunstância ali à sua vontade. Ele responde por 254 também, na forma tentada, tranquilo? Então, nesses dois exemplos, o cara queria destruir o dique e queria causar uma inundação. No primeiro caso, consumou, teve a inundação, crime consumado, 254, doloso, beleza. No segundo exemplo, não houve, por uma circunstância ali à sua vontade, ele está aqui no 254 com a pena reduzida de 1 a 2 terços, porque foi tentado o crime, né? Beleza? Aí a outra situação é o seguinte, eu quero realmente destruir o dique, destruir a barragem. Só que a minha finalidade não é jamais causar a inundação. Eu destruo dolosamente o dique ou a barragem, por exemplo. Só que eu não prevejo, eu não imagino que possa acontecer esse resultado de inundação. Eu não prevejo isso, eu não quero. Então, nesse caso, eu cometo o crime o quê? De perigo de inundação. Olha só a diferença. Como ela é tênue, mas você consegue compreender agora com esse exemplo. Aqui, o dolo realmente é de destruir a barragem. Ele quis destruir uma obra destinada a evitar a inundação. Mas ele não queria causar inundação, mas por conta do perigo que aquele comportamento pode causar, está previsto o artigo 255, essa conduta como criminosa, tá? Beleza? Entendido até aí? Aí tem um quarto exemplo aqui para a gente amarrar aqui essas duas situações. Agora, o indivíduo ele destrói essa barragem, só que de maneira culposa, tá? Ele destruiu essa barragem de maneira culposa. E aí, o que é que acontece? Houve a inundação. E aí ele responde pelo quê? Houve a inundação, foi de maneira culposa, e eu disse para você que esse crime do artigo 254 admite essa modalidade culposa também. Tá? O indivíduo ele causou essa inundação a título de culpa, sem querer, por uma falta de objetivo, dever de cuidado, por imprudência, negligência ou imperícia, ele destruiu um obstáculo, ou um obstáculo natural, ou uma obra destinada a evitar a inundação, e aí gerou essa inundação. Então, se foi culposo, ele causa aqui, ele cai aqui neste crime, tá? Nesse crime do artigo 254, beleza? Deu para entender aí, tranquilo? Espero que sim, tá? São crimes também que estão aqui dentro dos capítulos da incolumidade pública, que está previsto em alguns editais das carreiras policiais, então é importante que a gente entenda, apesar de que não são crimes comuns de serem cobrados, portanto a dificuldade às vezes da gente visualizar, diferente da gente visualizar um crime de roubo, de estupro, homicídio, né? Que a gente, além de ver com bastante frequência em questões, a gente se depara com essas informações, com notícias jornalísticas, então você acaba tendo mais familiaridade com esses assuntos. Mas estes aqui também são importantes. E eu espero estar lhe ajudando para você entender essas figuras criminosas, tranquilo? Outro crime que este até é mais comum, tá? Que é o desabamento ou desmoronamento, tá? Previsto no artigo 256 do Código Penal, onde há uma pena de reclusão de 1 a 4 anos mais multa. Lembrar que aqui o indivíduo ele causa o desabamento ou desmoronamento, expondo perigo à vida, à integridade física de outrem ou patrimônio. Aqui a gente está falando de novo de um crime material. É necessário haver, de fato, o desabamento ou desmoronamento para que esse crime seja consumado, tá? E aí, se o indivíduo, mediante uma ação dolosa, ele causa esse desabamento, esse desmoronamento, reclusão de 1 a 4 anos. Mas se ele causa esse desabamento ou desmoronamento de maneira culposa, também terá previsão legal, portanto,
aqui ele pegar uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano, tá? Também há previsão legal para esse crime. Vou ler aqui rapidinho o que diz o artigo 256. Causar o desabamento ou desmoronamento expondo a perigo a vida, a integridade física ou a patrimônio de outrem, reclusão de 1 a 4 anos, tá? Aqui no parágrafo único ele diz, ó, se o crime é culposo, a pena será de detenção de 6 meses a 1 ano, tá? Outro crime aqui, também previsto nesse título, é o crime de subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento, tá? O artigo 257 do Código Penal que prevê aqui uma reclusão de 2 a 5 anos de multa. Os verbos são subtrair, ocultar ou inutilizar um material de salvamento, tá? Imagina o indivíduo ali, por algum motivo, ele vai, destrói os salva-vidas daquele navio que estão ali, que ele está ali embarcado, destrói o material de salvamento, ele incorre aqui nesse crime, tá? Isso se não tiver, obviamente, um crime mais grave ali acontecendo. Lembra que esses crimes são subsidiários. Impedir ou dificultar o serviço de salvamento, porque nos 3 primeiros núcleos aqui, o indivíduo está destruindo o material de salvamento. Nesses outros 2, no impedir ou dificultar, ele está impedindo ou dificultando o serviço, os bombeiros, os policiais que possam estar tentando ali, realmente, de fato, fazer esse salvamento, e essas pessoas estão aqui dificultando, incorrerão nesse crime do artigo 257, tá? Ó, o que é que ele diz, ó? Subtrair, ocultar ou inutilizar por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou outro desastre ou calamidade, tá? Lembrar que está sendo dentro desse contexto aqui, ó. Contexto de incêndio, inundação, naufrágio ou outro desastre ou calamidade. Aparelho material ou qualquer meio destinado ao serviço de combate ao perigo. Ou, por exemplo, de socorro ou salvamento, ou impedir ou dificultar o serviço de tal natureza, tá? Beleza? Crime também é realmente classificado nesse aspecto da importância e da recorrência em concursos públicos. É um crime que tem pouca relevância, mas importante, se a gente está no edital aqui, o crime contra a incolumidade pública, importante você realmente ter esse conhecimento, tá? Vou trazer agora para a gente finalizar aqui no canto do quadro as formas qualificadas desses crimes chamados de perigo comum, né? Que é o capítulo 1 desse título, que são os crimes contra a incolumidade pública. Aqui tem o seguinte, ele tem umas qualificadas como na verdade aqui quando a gente está falando formas qualificadas, tecnicamente seria uma causa de aumento de pena, tá? São situações genéricas de aumento de pena, mas como no próprio artigo veio descrevendo esse... Vamos até ler primeiro o artigo para você perceber o que eu estou dizendo. O artigo 258 do Código Penal. Observe que aqui a gente extrai, né, do jeito que está escrito lá o nosso Código Penalzinho brasileiro de 1940, tá? Ele traz aqui, geralmente alguns artigos, ele tem um título, não tem, pessoal, lá em cima? Ó, aqui ele botou, ó, formas qualificadas do crime de perigo comum. Só que a gente bate bastante na tecla, e você já está ciente, já está bisurado nisso, que um crime qualificado é quando ele muda o intervalo de pena, muda ali a pena mínima e a pena máxima. O homicídio culposo não, o homicídio simples é de 6 a 20 anos de reclusão. O homicídio qualificado, se tiver presente alguma daquelas qualificadoras do parágrafo 2º, do artigo 121, aí o crime vai ter uma reclusão de 12 a 30, né? O intervalo de pena muda. Quando a gente tem uma aplicação de aumenta-se a pena em 1/3, aumenta em 2/3, aumenta ao dobro, é triplicado, tudo isso são causas de aumento de pena, tá? São majorantes, tá? Então, tecnicamente falando, é até um equívoco aqui chamar de formas qualificadas do crime de perigo comum, até porque não existe uma forma qualificada genérica, né? Aqui, quando você encontra no final de um capítulo disposições que valem para todos os crimes daquele capítulo, disposições de causas de aumento de pena, como são causas genéricas que a gente diz, né? São causas genéricas de aumento de pena, que vão valer para todos aqueles crimes. Então, a rigor aqui são causas genéricas de aumento de pena, não são formas qualificadas, tá? E aproveitar que a gente está aqui, vamos ler aqui o texto. Ó. O artigo 258 diz, se do crime doloso, de perigo comum, resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade. Se resulta morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, olha só, aqui ele nem disse se é lesão corporal grave ou gravíssima, ele disse simplesmente lesão grave, ou lesão corporal. A pena aumenta-se de metade. Se resulta morte, aplica-se pena culminada ao homicídio culposo aumentada de 1/3, tá?
Olha só, pessoal, como o estudo de direito penal, ele é bem legal. Por que que aqui ele não vai falar se essa lesão vai ser grave, gravíssima ou leve? Por quê? Porque ele está associado a uma modalidade culposa dos crimes de perigo comum. E você sabe que a lesão corporal culposa, por exemplo, ela não tem gradação. Não tem a lesão corporal culposa leve, a lesão corporal culposa grave ou grave. Não tem. Essa gradação de lesões corporais, seja leve, grave ou gravíssima, serão as dolosas, tá? Então, fica ligado. Beleza? Tranquilo. E traz aqui também que no caso de culpa, a detenção é de 6 meses no caso de culpa, a pena de detenção de 1 a 6 meses de multa, isso, tranquilo? De fato, observe, ó, aqui no desabamento, de 6 meses a 1 ano, culposo, lá no crime de inundação, tá? Então vamos lá, ó. Agora para matar aqui o tema, fique ligado. Aqui eu trouxe aqui o quadro para você, né? Para você que gosta de estar escrevendo aí no seu caderno, ó. O crime doloso, se resultar uma lesão corporal grave, a PPL, né, que é a pena privativa de liberdade, será aumentada de metade. Se resulta morte, será aplicada ao dobro. Já no crime culposo, se a lesão corporal resulta, aumenta-se a metade. Se resulta morte, ele responderá na pena do homicídio culposo, tá? A pena do homicídio culposo de um terço. Olha só, não está dizendo que ele vai responder por homicídio culposo, não, tá? Ele vai pegar a pena culminada do homicídio culposo. Fica ligado, maluco. E aqui, para encerrar, esse capítulo fala que o artigo 259, que é o de infundir doença ou praga, tá? Aí fala que de infundir doença ou praga que possa causar dano à floresta, à plantação ou animais de atividade econômica, de utilidade econômica. Só que esse texto de lei aqui, a doutrina considera que ele foi revogado tacitamente. Se você abrir o Código Penal, ele está aí ainda. Mas considera-se que ele foi revogado tacitamente porque a lei de crimes ambientais trouxe uma conduta mais específica e aí, em tese, se o indivíduo comete essa conduta aqui, ele vai lá para o artigo 61 da lei de crimes ambientais, tá? Então, é considerado aqui uma letra de lei morta porque foi revogada tacitamente. Tranquilo? Beleza? Vamos aqui trazer algumas questões para você ver como isso aqui cai em prova. Primeira questão diz: após diversas tentativas sem êxito de comprar um terreno de extensa área no município de Nazaré Paulista, Caio, construtor, desejando convencer o proprietário a vendê-lo, considerando a desvalorização da área, destruiu parte da barragem da represa nesta cidade, provocando o alagamento não só da almejada por Caio, mas também de trechos da cidade de Nazaré Paulista e municípios adjacentes. Eita! Causando a morte de diversas pessoas. Pai, meu irmão, que prejuízo o cabo fez aqui, viu? Matou foi gente. E danos incontáveis ao patrimônio de muitas outras. E aí, vamos lá analisar a conduta do Caio, né? O item A diz: apenas pelo crime de inundação, previsto no artigo 254 do Código Penal, uma vez que expor a perigo a vida de incontável número de pessoas e de seu patrimônio, já é causa prevista do tipo penal. E aí? Eu disse para você que a inundação é expor a perigo, tá? É um crime concreto, não precisa, de fato, a pessoa morrer ou ter o seu patrimônio identificado para esse crime estar configurado, tá? Tá errado aqui, beleza? Tranquilo? O fato de causar uma inundação por si só, o que é a inundação? É você fazer ali um local que não é para ter água, né? De maneira bem simples aqui explicado, você fez aquela água chegar naquele local, inundou um local que não é para ter água. Tá? Você, por exemplo, destruiu um dique, que aí ele mudou o percurso daquelas águas para um local que não deveria estar, e aí entrou pelas ruas, casas ou patrimônio, entendeu? Aí é tipo isso. Então, o fato de você fazer isso, você já está expondo alguém a morrer ali afogado, alguém perder ser lesionado em decorrência ali de um possível afogamento, coisa do tipo, ou mesmo ter seu patrimônio danificado. Então, você está expondo o perigo. O perigo, de fato, não precisa correr. Tá? A gente viu que quando ocorre lesão corporal, até acabamos de falar sobre as hipóteses genéricas aqui de aumento de pena, tá? Quando decorre, em decorrência desse crime de perigo comum, resulta em morte, resulta em lesão corporal, a gente viu as consequências jurídicas agora há pouco, tá? Aí o item B, ó, pelo crime de inundação e concurso material com os crimes de homicídio e dano, tá? Olha só, vamos ficar ligado aqui. Ora, a gente tem que saber fazer também o estudo através de um raciocínio lógico jurídico, tá? É um raciocínio lógico. Você tem que ver se uma coisa faz sentido com outra de uma maneira jurídica. Se a gente acabou de falar
que nos crimes de perigo comum, né? Essa conduta de causar uma inundação, tá? Expondo perigo àquelas pessoas. E eu digo que quando isso resulta em uma lesão corporal, a pena aumenta-se de metade. Ou, se resulta em morte, a pena é dobrada. Ou seja, se o dolo, você tem que saber o quê? Ele só ia ocorrer aqui em concurso material se ele tivesse o dolo, né, de causar inundação, né, e também o dolo de causar essas mortes. Seria um concurso material. E a depender da situação também, porque, em tese, poderia haver apenas um concurso formal. Mas aqui não, nessa situação específica, em nenhum momento falou isso. Ele estava realmente querendo fazer uma negociação e para dificultar ali, prejudicar o patrimônio alheio, ele causou essa inundação. Só que essa inundação trouxe uma proporção aí gigante, né? Invadiu outros municípios, matou muita gente e tal. Mas o dolo dele em nenhum momento foi matar pessoas, tá? Então, em decorrência dessa inundação, resultou morte. Então aqui a gente vai para essa condição de aumento de pena, que a pena da aplicação do crime de inundação será dobrada, tranquilo? Ó, o item C diz, pelos crimes de homicídio, que cometeram conduta mais grave, absolve o delito de inundação. Em nenhum momento ele tinha o dolo de... Eu só respondo para o homicídio quando eu tenho um dolo. Aqui a gente está diante de um crime préter-doloso. O dolo dele é só de inundar. A lesão ou a morte, ela veio a título de culpa, tá? Então você só responde no homicídio se você tiver com dolo de matar. Aí o item D diz, pelo crime de inundação com aumento de pena previsto no artigo 258 do Código Penal. Isso. É dobrada a pena, perfeito. Item D, gabarito da nossa questão. O item E, qualificado, não, aqui se ele tivesse o dolo de matar, beleza? Segunda questão vai dizer, ó, sobre o crime de incêndio, qualificado pelo resultado morte ou lesão corporal de natureza grave, é correta a afirmação que, vamos lá, ó, se doloso e resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é privativa de liberdade aumentada de 1 a 2 terços. Não, a gente viu que não é de 1 a 2 terços. Se resulta lesão, vai ser o dobro da pena, né? O dobro da pena, tá? Aliás, deixa eu apagar aqui. O dobro é a morte, né, pessoal? O dobro é a morte. Aqui, se resulta lesão, aumenta metade. Espera, borracha, pronto. Aumenta-se a metade, tá? Aumenta a metade. Não é 2 terços. Não é de 1 a 2 terços, é a metade. Se doloso e resulta morte, a pena é aumentada de metade. Não. Se é doloso e resulta morte, é dobrada a pena, tá? É dobrada a pena. Se culposo e do fato resulta lesão corporal, a pena é aumentada de 2 terços. Olha só que questão que eu sempre falo, que a gente precisa saber esses quantos de aumento de pena. Cai questão disso. Aqui, o que vai saber responder essa questão é o cara que decorou aqui. Se aumenta o dobro, 1 terço, 2 terços, você tem que decorar principalmente esses artigos específicos, né? Que vão trazer um escalajamento de pena para vários crimes. Então, esses artigos são importantes para o direito penal, tá? O item D, ó, vai dizer que se o crime for culposo e resulta morte, aplica-se a pena culminada do homicídio culposo aumentada de 1 terço. Pronto, é exatamente isso. Exatamente isso. As formas qualificadas de crime de perigo comum, disposto no artigo 258, não se aplica ao crime de incêndio. Ora, não se aplica. Se o crime de incêndio está dentro do capítulo, aplica. Claro que se aplica. Terceira, diz, quanto aos crimes contra a economidade pública, é correto afirmar, pode-se afirmar aqui, ó, são crimes comuns quanto ao sujeito ativo e passivo. Eu falei para você, crimes comuns, sujeito ativo, qualquer pessoa, passivo, qualquer pessoa, tá? Tranquilidade, tem A, tá certo. Vamos ver o que é que os outros estão errados. B vai dizer, o crime de incêndio somente admite a forma dolosa. E préter-dolosa não, culposa também. Culposa também, falei para você. O item C diz, o crime de desabamento previsto no artigo 256, consuma-se com a produção do resultado, morte ou lesão corporal. Não, cara, o resultado não é isso aqui. O resultado é, de fato, o desabamento, é, de fato, o desmoronamento. É um crime material. O resultado naturalista não é uma morte, não, porque a conduta aqui é causar o desmoronamento ou o desabamento, tá? Então, por isso, deixou o item errado. D. O crime de explosão, pela sua natureza e formas de execução, não admite a forma culposa. Admite também, tá? Admite também forma culposa. Explosão, incêndio também se admite. O crime de desabamento ou desmoronamento somente admite a culposa. Não. Culposa e, claro que todos os crimes do Código Penal admitem a modalidade dolosa. Você pode encontrar alguns que não têm a modalidade culposa, por ausência de previsão legal, tá?
Questão 4 diz: o crime de perigo de inundação apenas está caracterizado se, olha que questão legal, pessoal. Se o agente age dolosamente, vou já analisar esse item, vamos lá excluir os outros. Se a inundação efetivamente ocorrer, não, se a inundação efetivamente ocorrer, vai lá para outro crime, vai lá para a própria inundação, tá? Então, tá errado. Se a remoção de obstáculos se dá em obra pública, não, em qualquer situação. Se o autor do fato tinha um dever de evitar o resultado, também não. Ocorre dano efetivo à vida, não precisa ter o dano, tá? Ou seja, aqui, pessoal, é o item A, tá? Porque no período de inundação, o indivíduo, ele destruiu o dique, querendo destruir o dique. Lembra do exemplo que eu falei? Destruir o dique com a barragem? Ele queria destruir o dique. Ele só não sabia que aquilo poderia causar uma inundação. E quando ficou evidenciado que ele estava realmente com perigo de ocorrer essa inundação, ele responde por esse crime. Por quê? Porque se ele prevê e se ele deseja o resultado de inundação, né, ele pega e comete o crime de inundação. Se ele comete essa conduta de destruir uma barragem de maneira culposa, ele não vai responder por perigo à inundação, tá? Se ele faz isso culposamente e a inundação ocorre, ele responde pelo artigo 254, crime de inundação na modalidade culposa, que existe, tá? Beleza? Então, o 255, o indivíduo ele age dolosamente quanto ao fato dele destruir, inutilizar ou remover um obstáculo natural ou uma obra destinada a evitar a inundação. Mas ele, em nenhum momento, ele deseja a inundação ocorra. Tranquilo? Beleza? Questão 5, ó. Mário, revoltado com os sucessivos defeitos de seu velho carro, levou até um lugar ermo e desabitado e atirou fogo no veículo, destruindo Mário, Falei para você, ó, esses crimes chamados de perigo concreto, eu tenho que expor o perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio. Se eu levo um lugar ermo e eu cometo ali um incêndio no meu carro, que não está expondo a perigo de ninguém, não há crime, o fato é atípico, tá? O fato é atípico. Então aqui o indivíduo ele não cometeu crime de incêndio. Tranquilo? Beleza? Então é isso, tá? Espero ter lhe ajudado. Bons estudos. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que têm tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todos os passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo, você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor público. Tamo junto, te vejo lá dentro.